graça e paz, shalom, salam aleikum. Cada um tem uma saudação, né? Eu não sei se só tenho uma pregação, não sei se é uma aula, algumas ideias que eu tive, eu queria compartilhar com vocês, né? Quando Samuel falou para mim sobre esse dia de hoje, esse evento, eu logo pensei, o que o crente precisa saber é oração. Então, vamos falar sobre oração. Mas como a Bíblia fala que o coração é enganoso, eu orei e Deus disse, não fala sobre oração, fala sobre o que eu quero que tu fale. Então, eu quero falar sobre um assunto que eu gosto muito de falar, e tem gente que já vem até reclamar para mim, Jefferson, tu só fala nesse assunto, Jefferson, tu só fala nesse assunto. Mas eu vou falar esse assunto até eu começar a viver, até eu aprender ele todo e começar a ele viver em toda a essência que ele é. Porque a Bíblia, nós não podemos pregar um Deus que nós conhecemos, porque nós não conhecemos Deus por inteiro. Nós conhecemos algumas partes. Sabemos que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei, que Ele é Deus, que Ele é o Pai, mas nós não conhecemos Ele por inteiro ainda. Iremos conhecer lá na glória. Enquanto isso, a gente vai estudando, e vai falando, e vai falando, e vai falando, até a gente ser como Cristo foi. Amém? 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 Vocês estão aí? Eu tenho bastante referências. Eu vou precisar do pessoal que está na escola dominical aí, faz curso de teologia, que seja rápido no gatilho aí com a Bíblia, amém? Eu quero falar sobre relações entre filhos e escravos, ou servos. A Bíblia fala servo, só que não é o servo de hoje, um trabalhador qualquer. Não, servo é escravo. E sabe o que é escravo? Alguém já viu aquele filme 12 anos de escravidão? 1, 2. Então, aluguem esse filme e vejam. Vocês vão descobrir o que é servo, escravo. Isso há 200 anos atrás. Imagine há 2000 anos atrás, quando a Bíblia começou a ser escrita. Amém? Abra comigo rapidinho Gálatas 4. Gálatas 4. É engraçado que a gente vem para a igreja e a gente sempre vê os mesmos rostos, né? O pessoal que está no curso, está no evento, está não sei o quê, é sempre os mesmos. Amém? Figurinha carimbada. Lá no sul a gente chamava de os fominhas, né? Fominha. Ah, o que tu é? Sou fominha. Porque a gente não precisa de título algum. Amém? Gálatas 4. Eu quero... Por onde, Senhor? Eu quero começar com o versículo 4, só para a gente dar uma introdução de que eu quero falar. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Versículo 7 comigo. Assim, que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? 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 Só para fazer uma piadinha para descontrair, no versículo 4 que fala que Cristo foi nascido de mulher, nascido sob a lei, a gente acha que Cristo ele era tipo o exterminador do futuro, sabe? Veio do céu, caiu, pronto. Não, meu irmão. Ele foi como você. Ele engravidou, né? Não ele engravidou, a mãe dele engravidou. Né? Ela teve a gestação, provavelmente enjoou, sentiu vontade de comer coisas diferentes. Ele nasceu cheio de sangue, sujo, né? Eu via o parto do meu filho, o negócio é feio. É uma experiência muito boa, mas você fica meio assustado.
principalmente quem nunca viu. E ele cresceu, sentiu dores, dificuldades, tentações, mas ele venceu. E ele é o nosso exemplo, e a gente está cada dia buscando ser como ele. Amém? E esse texto ele vem falar sobre isso, sobre o que ele fez por nós e através do que ele fez, o que nós somos hoje. Nós não estamos mais debaixo da lei, então nós não somos mais servos ou escravos, agora nós somos filhos da graça. Amém? Eu quero só falar alguma coisa sobre servo. Servo, escravo, como eu já falei, alguém que se rende à vontade do outro e alguém que é preso a algo. Eu fiz jiu-jitsu durante um período de 3 anos, mais ou menos, e nessas lutas orientais, o comprimento é os. Vocês já ouviram falar os, que significa me ensine, né? Ou significa por favor. Só que o os, ele é uma combinação de 2 palavras. 3 palavras na real. Sou seu servo. E é engraçado porque a gente faz esses negócios, vê negócio na televisão e abaixa a cabeça. E cada comprimento desse quer dizer, sou seu servo. Cada vez que você entra num tatame e você faz assim, quer dizer, sou seu servo. Aí eu descobri, eu entro no tatame já assim, ó. Entendeu? Porque eu não sou servo de ninguém, eu sou filho de Deus. Amém? Se você ir no Japão, a maioria dos templos tem um degrau para baixo e um para cima. Para as pessoas que não entendem sobre servidão, escravidão, eles são obrigados a descer o degrau, olhar para baixo e levantar novamente. Então, mesma coisa, eles cumprimentam, dizendo que são servos, mesmo sem saber. Então, quando você ir para o Japão, para a China, você já sabe. Quando vê esse degrau, você levanta a cabeça, amém? Assim que já não é mais servo, mais filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Eu comecei com esse texto, mas eu quero falar sobre o verso do 21 ao 31, que fala sobre a história de Sara e Agar. Não sei se vocês conhecem Sara e Agar, já ouviram falar? Mais ou menos, talvez. Eu quero ler só o 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Vamos ler rapidinho, vamos ler, por favor, do 21 em diante. Dizei-me, os que querem estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava, preste bem atenção nisso, todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, e o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria é uma fantasia, um desenho, enfim, uma figura, porque esses são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, essa Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegre-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém? Eu falei ali sobre o que significa escravo, e acho que todo mundo já ouviu falar um pouquinho sobre isso, eu sempre comento. E eu queria falar alguma coisa sobre filho, que nós somos filhos de Deus. Por que o Jefferson está falando isso? O Samuel veio com o propósito da igreja, quem somos, agora o Jefferson vem falando sobre isso.
É porque quando a gente não identifica quem é o nosso Pai, quem nós somos com Ele, nós não conseguimos fazer a coisa direito. Por exemplo, sabe aquela pessoa que ela vem para a igreja? Eu não estou falando por necessidade, mas a vontade dela. Ela vem na igreja, ela está na porta recebendo os irmãos, ela canta os hinos da harpa, ela canta depois os louvores, ela faz oração, prega, tira oferta e no final ora pelo pessoal e no final ainda despede eles. Sabe essa pessoa que quer fazer tudo? Deus me livre se tirar ela do louvor. Deus me livre se tirar o microfone da mão dela. Então é sobre essas pessoas, mas eu sou assim. Eu já fui muito tempo assim. Quando eu casei, minha esposa sofreu muito com isso, porque para mim fazer alguma coisa em casa, mas o meu pastor e minha pastora ligava, cara, 3 horas da manhã, chovendo, o que for eu ia, cara. E muitas vezes nós nos deparamos com isso. Não porque nós somos maus, mas porque a nossa natureza puxa para isso. Amém? Filho. O que é um filho? Ele é um descendente legal, de posteridade de alguém, depende de alguém ou é um seguidor, que aí entra a questão de discipulado. Filho de Deus, aqueles que nasceram de novo, todo mundo aqui já nasceu de novo, já aceitou Jesus. Amém? Tem uns que estão meio... mais ou menos. Amém? Que Ele ama, protege, beneficia, acima dos outros, aqueles cujo caráter Deus, como Pai amoroso, desenvolve através de correções. Acima dos outros, vocês lembram de Davi? O rei Davi? Vocês lembram de Davi antes dele ser rei? Quando o profeta Samuel foi na casa para ungir o rei, o segundo rei de Israel, ele procurou um cara que fosse bom. Ele procurou mais intelectual, mais forte, mais bonito, né? O cara que tinha medicina. E Davi era tão lascado, mas tão lascado, que nem em casa ele não estava. Ele não tinha nem roupa de filho, porque um pastor não pode ter roupa de filho. E uma outra coisa, ele era pastor de ovelhas, mas as ovelhas que ele apacentava não eram ovelhas para sacrifício. Eram as ovelhas sujas, as ovelhas malhadas, assim dizendo, né? Todo mundo sabe que o sacrifício era só as branquinhas, de uma cor só, bonitinho. E ele não, ele apacentava as ovelhas ruins, para vocês verem a lasqueira que ele era. Mas ele entendia que ele era filho, porque só um filho consegue lutar com um leão, consegue lutar com um urso, consegue solucionar problemas que nenhuma nação consegue. A nação estava lá com o gigante 40 dias lá, enchendo a paciência de todo mundo. Ele foi resolver um problema que não era dele, porque ele não tinha idade para estar no exército e ele não iria se alistar no exército, porque ele não era considerado como filho. Há alguns teólogos que dizem que ele era filho bastardo. Olha só o problema desse cara. Você sabe o que é filho bastardo? Eu fui filho bastardo. A minha mãe, ela me gerou num ambiente de prostituição. Ela durante muito tempo não sabia se meu pai era realmente meu pai. Faz 3 anos eu conheci minha mãe biológica, 2 eu conheci meu pai. E quando eu conheci meu pai eu pensei, cara, será que ele é meu pai? Mas daí eu vi os meus primos, os meus irmãos, não, eu sou obrigado a ser filho desse cara. Porque tem alguns que são tipo gêmeo do Jefferson, sabe? São muito parecidos comigo, então eu creio que não tem como. Fora as expressões que nós temos, que às vezes sempre tira sarro de mim. Eu tenho uma expressão igual a da minha família, que é levantar os olhos. Tem gente que... Mas é igualzinho do meu pai e da minha mãe, entendeu? Então, muitas pessoas descobrem a paternidade através disso, de expressões. Ah, você já escutou aquela frase? Você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe. Que bom que você é igual ao seu pai e sua mãe. Isso não é motivo para você permanecer no erro, mas que bom que você é igual a ele, porque afirma a sua identidade. Amém? Meu Deus do céu, o que eu estou falando? Tá, vamos lá. Aqueles cujo caráter Deus, como Pai amoroso, desenvolve através de correções. Nossa, eu não sou amado do meu pai? Eu não sou o queridinho, bonitinho?
e ele desenvolve o caráter através de agressões, não estou falando de abuso de autoridade, mas agressões. Abre comigo Hebreus 12, bem rapidinho. Hebreus 12, 5 a 8. 5 a 8. Amém? Quem abriu diz amém, quem não abriu diz escola dominical. Todo mundo já escutou essa piada sem graça, né? Amém. Hebreus 12, do 5 a 8. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que o ama. De novo, porque o Senhor corrige o que o ama. E açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Amém? Eu quero ver se eu consigo falar alguma coisa sobre isso sem extrapolar o tempo. Fala que Deus sempre vai nos exortar, nos repreender. E eu estou pensando muito sobre isso agora com o Lorenzo. Ele já está numa fase boa de dizer não, de se esconder e tal. E eu já fiz uma varinha, irmão, bem bonitinha a varinha. E ele já conhece a varinha, porque quando ele faz coisa, ele esconde a varinha. Deixa eu te perguntar, meu irmão, você está tentando esconder a varinha de Deus? Porque Deus, se você fez alguma coisa, Ele quer te castigar. Olha só que fala forte. Mas é verdade, porque nós precisamos ser corrigidos pelo Senhor. Quando Davi tinha os seus valentes, todo mundo lembra dos valentes de Davi? Os homens que matavam isso e aquilo. E foram homens que tiveram que ser reeducados para andarem com Davi. E esses homens eu tenho certeza absoluta que foram corrigidos e por muito tempo. Paulo, quando se converteu, quanto tempo Paulo ficou até ele ser o apóstolo Paulo? Alguém sabe? Pergunta bíblica. Quanto tempo, Samuel? Quanto tempo Paulo ficou depois de se converter até virar o apóstolo Paulo? 14 anos sendo corrigido pelo Senhor. Nós fazemos as nossas vontades e não perguntamos para o Senhor. E Ele quer nos corrigir por isso. Eu lembro de algumas vezes que a gente fez caça ao tesouro, foi para a rua, e Deus disse, não faz, e a gente fazia. Eu lembro de um casal que estava orando por uma mulher, e o homem, né, falou para a mulher, Deus vai te dar cura hoje, e você vai ficar melhor. E a esposa dele, Deus falou, ela vai morrer essa noite. E aí a mulher morreu aquela noite. Sendo que o homem tinha falado para toda a família que ela ia ser curada. E agora, como é que faz isso? Um homem de Deus, um profeta de Deus. Não, meu irmão. Se corrija, deixa Deus te corrigir. Mas dói, mas isso, deixa Deus te corrigir. Porque se você não deixar Deus te corrigir, você é um bastardo. Hebreus diz isso, você não tem pai. Amém? Meu Deus, Jefferson está só paulada, né? Filho, deixa eu ver. Aqueles que reverenciam a Deus como Pai, se parecem com Deus no caráter e na vida, governados pelo Espírito de Deus, repousam a mesma tranquila e alegre confiança em Deus, como os filhos depositam em seus pais. Vamos abrir Romanos bem rapidinho, 8,14. Eu já vou começar a pregar. Romanos 8,14.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, Paizinho querido. Né? Amém? Deixa eu abrir Gálatas. Gálatas 3:26, vamos lá. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Filho, ele desfruta do amor de Deus, unido a ele em relacionamento amoroso. Acata e compartilha seus conselhos salvadores. É obediente à vontade de Deus Pai. Amém? Eu quero voltar para onde eu comecei, falando sobre Sara e Agar, uma escrava, outra livre, uma gera filhos para a escravidão e outra gera filhos para a promessa. E o filho, segundo a promessa, o filho livre, ele tem herança. E nós temos a herança no Senhor, amém? Vamos ler algumas características da escrava. Quem era escrava? Era Sara ou era Agar? Tem certeza que era Agar? Beleza. A escrava, ela gera segundo a carne, gera filhos para servidão, isso está tudo aqui no texto. Ela não tem herança e não fica junto com seus filhos. Se você prestar atenção, até um tempo ela ficou com seus filhos, mas depois disso, meu irmão, eles foram criados por outros. Foi criado por dentro da casa de Abraão, mas ela não teve autoridade como mãe. Vamos falar sobre a livre. O que a livre gera? Sempre por promessa de Deus, sempre com um destino e sempre gerado segundo o Espírito. Não sei se vocês lembram a passagem de Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. Todo mundo lembra, né? Se você for olhar, a primeira coisa que Ezequiel falou, veio como Deus, ou o Senhor, como uma mão, e me levou até o Vale de Ossos Secos. E muitas vezes a gente vai para algum canto que não é Deus que fala, e é sobre isso que eu quero tratar. Nós fazemos as coisas sem ser da vontade de Deus. Nós fazemos evangelismo com vários métodos, várias estratégias, sendo que às vezes Deus não quer isso. Eu não estou falando que não é mais que é para abandonar estratégias, não estou falando isso. Mas eu estou falando para a gente viver segundo a vontade de Deus. Eu vou fazer um evangelismo que eu vou plantar bananeira na rodoviária. Beleza, se foi Deus que mandou, vai. Vai porque vai dar certo. Deus, ele quer fazer essas loucuras, meu irmão. Ele não quer mais o pessoal do social com uma Bíblia na mão, pregando, berrando e ninguém escutando. Eu lembro que esses dias eu estava numa lotérica e entrou um rapaz desse modelo antigo, social, com a Bíblia. Ninguém falou com ele. Eu fiquei constrangido sobre isso. Porque ninguém dá bola. Acha que nós somos bobos. E muitas vezes os evangélicos, eles se tratam como essas pessoas bobas, para não falar outra coisa. Para que a gente vai numa passeata gay? Para quê? Deixa os caras lá, meu irmão. Não são trevas? Deixa os caras. Tu acha que vocês vão ganhar eles lá? Não. Imagina eles virem fazer manifestação dentro da nossa igreja. A gente vai gostar? Não. Agora, se Deus te der uma palavra para invadir e falar com uma pessoa sem fazer oba-oba, sem querer aparecer, sendo justo, aí você vai e faz. Agora, se você quer viver na escravidão, segundo as suas vontades, você vai sempre se frustrar. Amém? O versículo 29. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Tudo que geramos segundo a carne persegue o que é do Espírito. 5,17, vou ler rapidinho.
Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Quais são os filhos de Abraão? Os dois? Amém? Quem são, por favor, falem. Isaac e Ismael? Ok. E na continuação de 5,17, Paulo está falando que a carne milita contra o espírito, estão sempre brigando, concorrendo entre si. Por que ele falou isso? Porque os dois viviam brigando entre si. Sara e Agar não tinham Sara e Agar não tinham um relacionamento muito bom, porque a carne e o espírito é assim. Ela só era uma sombra, uma figura de como é realmente o espírito e a carne lutando entre si. (25, 17) As consequências de que geramos hoje vão até as próximas gerações. Todo mundo conhece a história do judaísmo, islamismo e depois o idismo e o dismoísmo e contorcionismo. Não é isso? Porque uma coisa foi gerada segundo a herança, segundo um propósito, e outra foi gerada segundo a carne, segundo a escravidão. E como o espírito e a carne estão sempre brigando, se você entrar na internet, os muçulmanos, não em geral, mas uma grande parte, eles querem invadir Israel de qualquer jeito. Por isso que eles botam colete com bomba e tal para querer explodir, meu irmão. E às vezes a gente é assim, a gente mete pau na igreja católica, né? Por que ver santo? Por que não sei o que, não sei o que? Aí tem essas festas, lá no sul tem uma festa chamada Gideões, de crentes, na Maria Assembleanos. E de vez em quando a pessoa fala, eu me tenho vontade de entrar lá com um colete cheio de bomba, explode tudo. Tu vai morrer, tu vai para o inferno, meu filho. Tu vai abraçado com eles tudo, escravo, igual. Né? A gente brinca muito de querer ser igual a Jesus, né? Quando a gente vê alguém vendendo alguma coisa na igreja, a gente logo já brinca, né? Sabe o que Jesus fazia no templo? Ele chegava com chicote, já quebrava tudo, né? Mas ninguém quer ir para a cruz como Jesus foi. Ninguém quer ser filho e viver conforme a vontade que Jesus viveu. As nossas vontades têm que ser submetidas ao Getsemane. Se você for ler o que aconteceu no Getsemane, você vai, no mínimo você vai endoidar. No mínimo. Amém? A Bíblia nos diz para jogarmos fora tudo que foi feito na escravidão, pois não terá um futuro abençoado. Se quisermos ter uma vida, um futuro abençoado, temos que começar a viver e gerar segundo o Espírito. Pelo contrário, nossa vida será sempre de miséria espiritual, de desertos, de brigas, discussões, competições, raiva, rancor, ódio, inseguranças, de abusos, de traumas. O que mais que tem de desgraça aqui? De aflições, sem destino, sem conforto, sem paz, sem amor, sem paz, sem herança. Vai ser uma vida de perseguições, de maldições intermináveis, de medos, de pesadelos. Acabamos desenvolvendo certas compulsões, como se isso fosse apagar o passado. Eu lembro das compulsões que eu tive, e não sei se você vai se identificar, como a gente estuda muito sobre essa questão de pai, de filho, de geração, de propósito. Uma das coisas que a gente vê muito forte é uma pessoa que rói unha. Sabe Papai Noel? Brincadeira. Mas é sério. Uma das primeiras coisas que a gente vê é se a pessoa rói as unhas. Porque a unha significa, simboliza a proteção do corpo, a segurança, um escudo do corpo. E um dos primeiros sinais é esse. A pessoa está tão insegura que ela é obrigada a arrancar, ela tem que comer aquele negócio. Isso quando ela não pensa nos outros, na raiva, no rancor,
né? Às vezes ela come aquela carne como se fosse aquele meu chefe, né? Ou geralmente é a nossa preocupação, pré-ocupação. É uma ocupação que vem antes da ocupação. Pré-ocupação, o cara não tem nada para fazer, ele fica lá. O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou pregar? O que eu vou cantar? Será que amanhã vai ter comida? Será que amanhã vai ter dinheiro? Primeira coisa que ele... E nós temos que pensar nisso que estamos fazendo. É claro que todo caso tem uma exceção, né? Amém? Essas compulsões, vamos lá. Compra, mania de beleza. Nervosos, mania de limpeza. Vivemos uma vida irreal, não amadurecemos. Síndrome do Peter Pan. Essa daqui é talvez a pior. Sabe aquele cara com 30 anos que não saiu da casa da mãe, fica vendo desenho, dorme até meio-dia, não se alimenta direito, não se arruma direito, não se veste direito. Tu vai falar com ele, só fala besteira. Ou tu viu que está na Bíblia, não sei o que, lá em Salmo, não sei o que. E o Pokémon? Oh, Charizard, não sei o que. A pessoa não cresce, não cresce. E muitos de nós, eu estou falando de crente, não estou falando do mundo, porque o mundo é treva. E ele vai viver segundo a treva. Eu estou falando de nós como crentes, E durante muito tempo eu fui assim. Essa pessoa que não crescia. Eu queria ser o mais engraçado de todo mundo. Sabe aquela piada que já passou, todo mundo já fez e não tem mais graça? Aí eu tinha que ir lá atrás da pessoa para fazer a piada para a pessoa rir, para eu aparecer. E muitos de nós somos assim. Desculpem as meninas, mas sabe aquela menina que está toda semana com cabelo de cor diferente? Um dia está vermelho, outro está rosa, está preto, está branco, está azul, está... Um dia ela bota um chapéu desse tamanho, um dia, sei lá. E nós vivemos nessas manias. Depois a gente quer vir para a igreja e dizer, Deus... Sei lá, uma música bem crente. Alguém fala aí uma música bem crente, que agora eu não lembro. Totalmente teu, Senhor, menos o Pokémon, menos o meu celular, Senhor, menos o meu computador, Senhor. Que mais? Viciados em jogos, desenhos, internets, desenvolvemos o TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. E eu já tive uns 16 toques. Pergunta para minha esposa. Sabe aquele cara que quer tudo certo, tudo certinho? Que quer dobrar a camiseta, tem que ser daquele jeitinho impecável? Hoje Deus está me curando, eu já estou mais esbagalado, né? Mais relaxado. Mas para você ter uma noção, quando eu era pequeno, muitos já fizeram isso, eu não conseguia pisar na fuga do piso. Então eu tinha que pisar num piso, pisar no outro piso, pisar no outro piso. E se o piso estivesse sujo ou rachado, eu não podia pisar nele. Ou numa lajota. É sério, é verdade. Eu tinha tanto problema, e eu era crente, tá? Eu tinha tanto problema que se eu na escola escrevesse alguma coisa, e no meio da folha eu errasse alguma palavra, eu chegava em casa, eu ia para uma outra folha e escrevia tudo novamente para não ter nenhum erro na folha. É sério, meu irmão, é sério. Estou falando sério. Eu tocava numa banda, tocava trompete. E todo mês tem que lavar o instrumento, porque baba, saliva, guspe, e aí vai muco, né, essas coisas assim. E geralmente para lavar um instrumento é 1 hora, no máximo. Eu acordava 8 horas para começar a arrumar, limpar o instrumento, era 10 horas da noite e não tinha terminado, meu irmão. Sério, eu era o problemático. Sério. Por quê? Eu acho que a maioria já viu meu testemunho aqui, né? Da minha infância, tal. Depois você compra o meu DVD, brincadeira. Mas porque eu não tive uma referência paterna para me ajudar, para dizer o que era certo. Eu não tive alguém para me dar uma identidade. Não, você é filho, você não precisa passar por isso.
por essas dificuldades. Meu irmão, meu cabelo, cara, eu vi aqui que não tem ninguém igual com o cabelo que eu tinha. Ele tinha um risco aqui branco, e eu penteava ele pro lado assim, mas ficava perfeito. Era lindo. Lindo de não se ver, porque olha, era feio, irmão. E eu achava que era bonito. Eu não estou falando da época, da geração, que você olha as fotos, olha como era feio, não sei o quê, né? A gente sempre vê assim, quando era pequeno, eu era gordinho, não sei o quê. Não, era toque, era estranho o negócio, era estranho. Aí eu vim para a igreja, aí eu estava na igreja durante esse tempo, teve a gente fala de avivamento, que não era avivamento, mas teve, sei lá, um espirituamento na igreja, que os jovens quiseram ficar mais crentes, e eu fui para a praia com a minha família, como todo ano a gente ia, numa casa, aí eu fui lá, o crente, né? Todo mundo da minha casa era crente, mas o crente não, ele tem que ir de calça, tem que ir de camisa, tem que tomar banho assim, e numa praia com mais de 5 mil pessoas, lá estava lá o crente. As pessoas passavam muito uma aberração, sabe? Vocês já viram a monga? Era tipo assim. Sério, meu irmão, é sério. Era a Bíblia 24 horas. Acordava de madrugada, orava até mais do que hoje, se duvidar. Mas orava pelo propósito errado. Porque eu queria aparecer e não Deus. Então eu pegava sempre os versículos que você vai ser abençoado, que você vai ser vitorioso, que a tua casa não sei o quê. Não, meu irmão. Não é só isso que Deus quer. Não é só isso que Deus quer da gente. Vamos lá, o que mais? Temos que entender se estamos sofrendo por causa da carne ou por causa do Espírito. Nós temos que entender... Sério? Meu Deus! Amém? Nós temos que entender o que estamos passando. É por causa de uma circunstância terrena ou se é por causa de algo espiritual. E se é algo espiritual, deixa Deus te castigar. Meu, estou falando essa palavra umas 10 vezes hoje, né? Deixa Deus te castigar, endireitar as suas veredas. Faz quanto tempo que falta 5 minutos? Uma meia hora? Beleza. Nós temos que entender, eu quero ver se termina aqui. Nós temos que entender o quê? Nós temos que entender que somos filhos da livre, somos irmãos, não somos filhos da escrava, verso 31. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Temos todos os privilégios que um filho tem. Temos um propósito, uma identidade, não só um destino, mas uma origem. Todo mundo acha que vai para o céu, né? Nossa, a gente vai para o céu. Mas a gente não vai para o céu porque lá é o nosso destino. Eu vou pegar um avião e a parada final é o céu. Não. Lá o céu também é a nossa origem. Nós viemos do céu, estamos passando pela terra e retornaremos para o céu. Então essa breve tribulação passageira, meu irmão, fica tranquilo, se agarra no Senhor, que daqui a pouco você vai estar no céu. Amém? Temos um rumo, uma direção, temos um prumo para o que temos edificado. Eu quero só perguntar, deixar uma pergunta no ar para você, sobre Sara e Agar. Eu quero que você pense, depois de você mais ministrado sobre isso, sobre o que você tem gerado no seu coração, no seu interior, não o que você fala, o que você faz, mas no seu coração. Você se mostra como Sara ou como Agar, como a escrava ou como a livre, e o que você tem gerado representa algo de escravo ou algo de uma pessoa livre. Amém?